Pronto, né? Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz, onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. Onde a gente pode se deitar no campo, onde a gente pode se deitar no campo, se amar na relva, escutando o canto dos passarinhos. Aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar. Bronzear o corpo todo sem censura, gozar a liberdade de uma vida sem frescura. Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois. Se você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso sem amor? Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz, onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza. Além do horizonte, de Roberto e Erasmo Carlos, um grande sucesso do rei Roberto Carlos, Além do Horizonte, né? É um lugar, além do horizonte, existe um lugar bonito e tranquilo para a gente se amar, né? Onde a felicidade está, né? Então assim está começando mais um programa com essa bela música aí do rei Roberto Carlos, né? E seu parceiro, o tremendão Erasmo Carlos. Quantas músicas e quantas letras e músicas, né, dessa dupla. E o rei Roberto Carlos é um romântico à moda antiga, né? Que ainda manda flores, né? E assim está começando o nosso programa de hoje, com essa bela música Além do Horizonte, de Roberto e Erasmo Carlos. O programa do Varela já está começando agora, o programa Varela no ar, na direção geral, Lucas Varela, Nayara Varela, Mona Lisa Varela, a família Varela. Na internet, no YouTube, acesse Jonas Varela e clique pesquisar. O programa do Varela apresenta Varela Estética e Beleza, beleza completa em um só lugar. A clínica preferida das celebridades, Rua Oswaldo Cruz, 1660, entre Padre Antônio Tomás e Carolina Sucupira, na Aldeota, em Fortaleza, Ceará. E às quarta-feiras, às 18h30, às 6h30 da noite, a oração da Varela, lá com a missionária Natália Varela e seus convidados. Participe, não importa a sua religião. O Varela no Ar apresenta o programa Check-up, atualidades da medicina, na apresentação da estrela Natália Varela. Domingo à noite, às 20 horas, é na TV Diário, TV do Nordeste, a nossa TV. O programa do Varela apresenta 100% Jesus. O programa da missionária Natália Varela, sábado à noite, às 23 horas, é na Rádio Vida 102,9 FM. Jesus em primeiro lugar, na Vida é Assim, em Fortaleza, Ceará. E o programa do Varela apresenta o programa jornalístico Vida News, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, na apresentação da dupla campeã de audiência Felipe André e Natália Varela. É na Rádio Vida 102,9 FM, Jesus em primeiro lugar, na Vida é Assim, aqui em Fortaleza, capital do Ceará. O programa do Varela apresenta o programa Vida em Abundância, às 17 horas, às 5 da tarde, na Rádio 102,9 FM. Jesus em primeiro lugar, na Vida é Assim. E no programa de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, nós faremos a leitura do capítulo 12 do livro Primeira Carta aos Coríntios. É o 7º livro das Sagradas Escrituras no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada.
carta do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, manifestações do Espírito. Agora, a respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Sabeis que, quando ainda pagãos, éreis como que desviados e levados para o culto dos ídolos mudos. 1 Coríntios 12, 3. Por isso, agora eu vos declaro que ninguém, falando sob influência do Espírito de Deus, vai dizer: Jesus seja maldito, como também ninguém será capaz de dizer: Jesus é Senhor, a não ser sob influência do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 5. Há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 1 Coríntios 12, 6. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. 1 Coríntios 12, 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem de todos. 1 Coríntios 12, 8. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento segundo o mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 9. A outro é dada a fé pelo mesmo Espírito, a outro são dados dons de cura pelo mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 10. A outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a diversidade de línguas, a outro o dom de as interpretar. 1 Coríntios 12, 11. Todas essas coisas as realiza um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. 1 Coríntios 12, 12. Um só corpo, muitos membros. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. 1 Coríntios 12, 13. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito, para formarmos um só corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. 1 Coríntios 12, 14. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. 1 Coríntios 12, 15. Se o pé disser: eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. 1 Coríntios 12, 16. E se o ouvido disser: eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de pertencer ao corpo. 1 Coríntios 12, 17. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 1 Coríntios 12, 18. De fato, Deus dispõe os membros e cada um deles no corpo, conforme quis. 1 Coríntios 12, 19. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? 1 Coríntios 12, 20. Mas, de fato, há muitos membros e, no entanto, um só corpo. 1 Coríntios 12, 21. O olho não pode dizer à mão: não preciso de ti, nem a cabeça dizer aos pés: não preciso de vós.
1 Coríntios 12, 22. Bem mais ainda, mesmo os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são indispensáveis. 1 Coríntios 12, 23. Também os membros que consideramos menos honrosos, a estes cercamos com mais honra, e os que temos por menos decentes, nós os tratamos com mais decência. 1 Coríntios 12, 24. Os que consideramos decentes não precisam de cuidado especial, mas Deus, quando formou o corpo, deu mais honra ao que nele é tido como sem valor. 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, mas, pelo contrário, os membros sejam igualmente solícitos uns pelos outros. 1 Coríntios 12, 26. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 1 Coríntios 12, 27. Vós todos sois o corpo de Cristo e, individualmente, sois membros desse corpo. 1 Coríntios 12, 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiro os que ensinam, depois dons diversos, milagres, cura, beneficência, administração, diversidade de línguas. 1 Coríntios 12, 29. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos fazem milagres? 1 Coríntios 12, 30. Todos têm dons de cura? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Aspirai aos dons mais elevados, e vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor, nós concluímos a leitura do capítulo 12, em todos os seus versículos, da primeira carta aos Coríntios, o 7º livro da Sagrada Escritura no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Nós voltaremos no nosso próximo programa com o capítulo 13, Hino ao Amor, Caridade. Tudo de bom, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.